Abra a tua Bíblia, por favor, amado, em Mateus capítulo 14. Existe uma porção aqui, há dois domingos não, mas há duas mensagens atrás, a que eu preguei domingo passado, tinha a ver com os textos que nos fortaleceram nos dias que estávamos em São Paulo, acompanhando toda a situação da mãe, até que ela faleceu, há 2 domingos atrás, né? E antes de irmos para São Paulo, nós pregamos num texto de Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, em que Jesus anda sobre as águas e Pedro ousadamente fala com Jesus, e ele também anda sobre as águas junto com Jesus, e compartilhamos algumas lições desse episódio tão importante, tão lindo da palavra. E eu quero conversar com você um pouco sobre o milagre que vem antes daquele que eu preguei, que é a multiplicação dos pães, segundo o registro de Mateus, a primeira multiplicação dos pães, que está entre os versos 13 a 21. Eu convido você a ler, a acompanhar o texto que está aí na sua Bíblia, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento tão importante, tão tremendo na vida dos discípulos e de Jesus mesmo. Acompanhe a leitura que eu vou fazer a partir do verso 13. Logo que Jesus ouviu a notícia, essa notícia era da morte de João Batista, né? Ou seja, depois de um falecimento do seu primo e amigo, né? No começo do capítulo 14, ele se movimenta e acontece o que está acontecendo no registro aqui a partir do 13. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra, este testemunho tão importante da vida e do ministério de Jesus, da vida, do ministério dos discípulos também, porque eles participaram do milagre. E esse episódio, Pai, que tem tantas lições para nós, e nós pedimos a graça de que o nosso espírito, o nosso coração, se abra para a ação do Teu Espírito Santo, ministrando em nós as lições, incendiando em nós o nosso coração em fé, para todas as possibilidades do Senhor, para a ação do Senhor, que Tu és um Deus do impossível, para a realização de milagres, para a experiência de novos milagres na nossa vida. Ó Deus, abençoa-nos nesta hora, continua falando com a gente. E eu, agradecido, oro no nome de Jesus mesmo. Amém. Amém.
Amados, esse episódio está acontecendo no início do 3º ano de ministério de Jesus. Provavelmente entre o mês de março e abril do ano 28. Jesus foi crucificado no ano 29, provavelmente, é a data mais aceita entre historiadores. Cuidado com a ideia de que a era cristã tenha começado no zero. Não começou. Há uma diferença, né? Porque Jesus foi crucificado com 33 anos. No entanto, a era cristã começou a ser contada um pouquinho depois do nascimento de Jesus. Então há um hiato aí entre 4 e 6 anos, muito mais perto de 4 anos do que de 6. Então daí o fato da crucificação estar acontecendo na Páscoa de 29. Aqui é bem próximo da Páscoa de 28, ou seja, um ano antes. Ele ainda está na Galileia, ele ainda está fazendo milagres lá na Galileia, está fazendo o seu ministério da Galileia. E assim que você conhece o Novo Testamento, sabe que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma estrutura que eles fazem uma separação entre o ministério de Jesus na Galileia, a transição para Jerusalém, e depois o ministério de Jesus em Jerusalém e a crucificação. O Evangelho de João é diferente, ele não tem essa estrutura, né? Por isso ele não é chamado de sinótico, né? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. A estrutura de João é diferente, e ele não está preocupado com cronologia nem nada. O Evangelho de João é o Evangelho dos 7 milagres, e ele fundamenta pelos milagres e pela palavra de Deus a messianidade de Cristo. Ele é o Santo de Deus, é o Deus Filho, né? Então, no livro de Mateus, esse episódio, ele está acontecendo nesse capítulo, nos outros, não importa muito isso. Portanto, é próximo da Páscoa do ano 28, início do último ano de ministério de Jesus. Isso é importante porque os discípulos já tinham provado dos milagres de Jesus por 2 anos. Amém? Estão comigo, gente? 2 anos de escola intensiva com Jesus, os discípulos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus expulsar demônios, muitos. Eles viram Jesus curar todo tipo de enfermidade. Esse ambiente aqui é também marcado por milagres de cura. Perceba que antes da multiplicação dos pães, quando a gente lê o texto, parece que a gente só foca no milagre da multiplicação dos pães, não é? Mas não é isso. Esse ambiente já é um ambiente de milagre, porque a multidão que foi atrás de Jesus, ela foi muitos eram enfermos, e Jesus passou a curar, e passou o dia inteiro curando os enfermos. E como a gente sabe, muitos eram enfermos por causa de espíritos de enfermidade, de forma que foi o dia inteiro praticando cura e libertação. Cura e libertação. Portanto, o ambiente nessas 15, 20 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, ok? Talvez 15, no mínimo 15 mil pessoas, mas é comum pensar que tivesse entre 15 e 20 mil pessoas reunidas ali, quase meia Cornélio, né? Quase meia Cornélio Procópio estava ali na região nordeste do Mar da Galileia, bem próximo Betsaida. Betsaida era uma cidade a nordeste na Galileia, nordeste do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na região nordeste, subindo um pouco, alguns poucos quilômetros, ficava um pequeno vilarejo, não poucos quilômetros, algumas centenas de metros, um pequeno vilarejo chamado Betsaida. Bet, em hebraico, é casa, saida, ou shaida é pescador. Então, a casa dos pescadores, Betsaida, significa a casa dos pescadores, ou, fazendo uma aplicação um pouco mais contextualizada, a cidade dos pescadores. Portanto, era um vilarejo marcado, né, por pescadores. Então, Jesus pegou o barco, depois que soube da morte de João Batista,
certamente entristecido, afetado pela morte do seu parente, pela morte do seu primo João, e também profeta, o último profeta do Antigo Testamento, né? Embora esteja nos registros do Novo, né? Ele é o último profeta do Antigo Testamento, e a morte de João Batista parece que entristeceu Jesus. Há muitas mortes que entristecem a gente, né? Eu sei, eu sei bem disso nesse momento, né? Mas a gente glorifica a Deus porque pela morte daqueles que amam a Deus e que andaram com o Senhor, porque a gente sabe onde estão, né? A gente é consolado por essa verdade. E Jesus, entristecido, se separa dos discípulos e ele vai para uma terra deserta, não uma terra deserta, né? Era um vilarejo, mas ele pega o barco com a intenção de ficar sozinho. É isso que Jesus faz. E vai na direção de Betsaida. Só que a galera que estava com Jesus saiu correndo, percebendo, porque não é muito difícil você enxergar outra margem do Mar da Galileia, porque ele tem 13 quilômetros de largura só. Então, se o dia está bom e não tem tempestade e o dia está claro, o que é muito comum lá, é verão nesse período, né? Março e abril é verão lá em Israel, então o dia é muito claro. Com certeza eles viam o barco de Jesus e viam Jesus se afastando da margem onde estava e indo na direção de Betsaida. A multidão, vendo o barco, soube para onde ele ia e saiu por terra correndo para se encontrar com Jesus quando ele descesse do barco na região de Betsaida. E quando a multidão chegou lá junto com Jesus, ele que tinha ido para descansar e tinha ido para passar um tempo em oração na presença de Deus, viu a multidão que estava desesperada por Jesus e queria ouvir Jesus, e ele teve compaixão dessa grande multidão. Amados, não há nenhum problema da gente descansar, amém, queridos? Não há nenhum problema da gente sair para descansar em alguns momentos. Nós precisamos de descanso. Jesus precisava de descanso. Tem momentos que na nossa vida as aflições elas são grandes. A gente passa por momentos em que elas são maiores, exigem mais da gente. E a gente precisa de um tempo para descansar. Isso é de Deus, né? Jesus precisava disso. Mas as demandas das necessidades das pessoas, elas continuaram. E parece que isso capturou o coração de Jesus e ele continuou dando atenção para as pessoas. Não significa que ele também não aproveitou a oportunidade para descansar em muitos momentos da sua vida. E assim, Jesus, chegando ali, ele viu as pessoas, as necessidades delas, e isso sempre mexe com o coração de Jesus. Amado, as nossas necessidades, o desespero da nossa alma, do nosso coração, mexe com o coração de Jesus. Quem acredita nisso? Quem crê nisso? Que o nosso coração mexe com o coração de Jesus. As nossas necessidades estão debaixo das vistas de Jesus. E que, dependendo da nossa condição, da nossa alma, do nosso coração, das nossas lágrimas, quem sabe que Deus conta as lágrimas que caem do nosso rosto? Quem sabe disso? Ele conta as lágrimas, Ele sabe disso, Ele se compadece. Mas é uma das coisas que, lendo o Novo Testamento e prestando atenção em Jesus, não sei como é que você lê, e como você costuma ler a Bíblia. Às vezes eu leio a Bíblia tentando prestar atenção em algumas coisas específicas. E uma das coisas que eu faço, lendo o Novo Testamento, é prestando atenção em Jesus. Como Jesus se comporta, o que Jesus revela de si mesmo, como Ele fala, como a maneira de Jesus pensar as coisas, a maneira dele sentir as coisas. E me fascina como Jesus tinha um coração compassivo. Ele, diante de uma necessidade, ele reage. Diante de uma necessidade, ele para. E se volta. Amém, gente? Às vezes as pessoas não são tão fiéis. Por exemplo, os 10 leprosos. 10 foram curados, só um voltou. Mas Jesus curou só um? Ele curou os 10. O coração de Jesus tem tanta compaixão que
ele sabe que ele vai derramar uma bênção sobre alguns e muitos vão desprezá-los. Vão desprezar Jesus. Ele sabe disso. Mesmo assim, ele continua sendo um abençoador. Ele não para. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o coração de Jesus. Ele tem compaixão sobrando no coração de Jesus. Tem compaixão sobrando no coração dele para com a tua vida. Mas algo que eu sempre digo, e eu acho que é tão importante, e a gente precisa repetir, que intensidade. Falei disso domingo passado, né? Intensidade. Amado, eu também fico fascinado de como Deus dá importância à intensidade. Quando viu aquele povo passando, gente, é longe, tá? O que esse povo correu para chegar em Betsaida? Eles correram muito. Eles subiram e desceram montanhas para chegar em Betsaida. Eles chegaram exaustos lá. Mas eles superaram a distância geográfica, eles superaram, não tinha estrada. Na época, tinha uma estrada que saía de Cafarnaum, passava por entre umas montanhas e ia na direção de Nazaré, depois descia para Jerusalém, para a região da Judéia. Não tinha muita estrada. Então, a pessoa tinha que subir pedra, subir montanha, descer montanha, pequenos outeiros, montes, passar por meio de mato. Eles tiveram que superar muitas limitações, porque eles estavam indo em busca de Jesus. Eles estavam buscando a Jesus e se alguma coisa se colocasse diante deles, eles iam superar aquilo e arrancar o mato fora, ia subir a montanha, eles iam fazer o que fosse preciso para chegar perto de Jesus. Você faz o que é preciso para chegar perto de Jesus? Qual é o tamanho do teu esforço? O quanto você quer chegar perto do milagre? Ele é o milagre. Qual é a tua disposição? Se você pudesse numerar a intensidade do teu coração, de quanto você quer Jesus, de 0 a 10, o quanto você quer Jesus? Tá, agora numera de 0 a 10 o tamanho do teu esforço. De 0 a 10 o quanto você quer, mas de 0 a 10 o quanto você se esforça, o que você faz? Ou não faz nada? Fica em silêncio aguardando? Não. Quando Jesus vê aquele povo subindo e descendo montanhas, se esforçando só para estar com Ele, aí Ele se compadece. Isso mexe com o meu coração. Porque aí quando Ele se compadece, Ele deixa tudo de lado e se volta para as pessoas. E começa a curar o dia inteiro, curando e libertando, curando e libertando, curando e libertando, curando e libertando. Essas pessoas. 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. Qual foi a estratégia que Jesus usou para alcançar e tocar nessas 20.000 pessoas? Usou os discípulos? O que vocês acham? Acho que sim. Acho que usou os discípulos. Eles estavam lá. Jesus dá trabalho para os seus discípulos. A gente entende isso quando na multiplicação dos pães, Jesus abençoa os pães e coloca na mão dos discípulos. A multiplicação aconteceu na mão dos discípulos, não aconteceu na mão de Jesus. A bênção veio das mãos de Jesus, mas o milagre aconteceu pelas mãos dos discípulos. E essa bênção chegou em todas as pessoas. É interessante tudo isso. Amado, sabe de uma coisa? O quanto a gente quer de Jesus? A pessoa dele. Não só do milagre. Isso é outra coisa que eu quero falar agora. Amados, às vezes a gente está em busca de um milagre. A gente gasta esforço por um milagre. A gente gasta tempo de oração por um milagre. A gente investe por um milagre. A gente entra em jejum por um milagre. Mas
será que se a gente não ajustar o foco e mirar em Jesus, e a gente passar tempo buscando Jesus, a gente gastar tempo clamando por Jesus, a gente fazer jejum por Jesus, porque eu quero estar perto dele. Se vier milagre dele, amém. Se vier cura, amém. Se vier libertação, amém. Porque alguma coisa boa vem de Jesus, porque sempre vem alguma coisa boa de Jesus. Mas é só para estar perto de Jesus. Amados, às vezes é o problema dos leprosos. Queriam uma bênção, mas não um abençoador. Amados, a gente precisa de Jesus. Mais proximidade de Jesus. Estar mais com Jesus. Perseguir Jesus. Amar Jesus, estar com Ele, é a pessoa de Deus, é a pessoa de Jesus, mais do que a bênção. Talvez a gente gaste tempo demais atrás de bênção, e a gente precise investir mais esforço para estar com Jesus. Amém, queridos? Porque tudo vem dEle. Eu posso me satisfazer com um copo de água, com 1 litro de água, com uma caixa d'água. Mas e se a gente mergulhar na fonte? Não é melhor? Estar com Jesus é mergulhar na fonte. É ir até o trono. E só ficar lá. Exposto ao poder que emana. Exposto ao amor que emana, exposto à glória que emana, exposto aos milagres que provêm do seu amor, do seu poder. Só estar na presença. Milagre de cura, milagre de libertação. Em Jesus, estar com Jesus. E quando você fica perto de Jesus, alguma coisa acontece. E quando você vai para Jesus, uma outra coisa que você pode fazer. O povo tinha uma necessidade? Tinha ou não tinha? Tinha uma necessidade. Nós temos necessidades. Os discípulos, olha, o dia inteiro foi de milagre, não foi? O dia inteiro foi de milagre. Mas no final do dia, eles estavam tão cansados, dentro de um ambiente de milagre, que eles acabaram acostumando com aquilo lá e parece que perderam o sentido da fluência do poder, da possibilidade de novos milagres e de milagres diferentes. Quando Jesus fala, dê vocês para eles comerem, eles parece que ficam espantados. E eles retrucam com Jesus, mas como assim? Nós só temos 5 pães e 2 peixes aqui. Aí Jesus não discute, sabe? Muito interessante. Eu observo a conduta de Jesus. Quando os discípulos tentam refutar Jesus ou falar com Jesus alguma coisa, às vezes Jesus não dá a menor atenção. Ele não dá a menor bola. Ah, mas e isso e aquilo? Como isso? Jesus não dá a menor bola. Não valoriza um questionamento. É interessante isso. Alguém diria que Jesus parece até meio mal educado às vezes. Assim meio grosseiro. Às vezes Jesus parece meio grosseiro com as pessoas. Se você lê, se você tira a perspectiva romântica da leitura do Novo Testamento e tenta ter uma leitura um pouco mais lúcida do momento, do evento, das expressões, em muitos momentos parece que Jesus é até grosseiro, né? Ele não dá a menor bola para o que os discípulos estavam falando. O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Mas como? Não sei o quê. Traz aqui, traz aqui. Jesus não gasta tempo com o que não importa. Aí, botaram esses 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. Sabe, amado? Eu gosto de pensar nesse texto que o segredo é a gente colocar o que tem nas mãos de Jesus. Sabe, não importa muito o que ele vai fazer, o comando vai vir dele. E a questão é, o que a gente tem, a gente põe nas mãos de Jesus. O que é que você tem? O que é que Deus tem colocado nas suas mãos? Quando eu souber, quando eu tiver uma formação, quando eu tiver mais capacitação, amado, para com isso. A questão é,
O que você tem? O que é que Deus tem colocado na sua mão agora? Isso que Ele já tem te dado, devolve. O segredo da multiplicação de graça, da multiplicação de unção, da multiplicação de experiência, da multiplicação de recursos, é colocar nas mãos de Jesus. O segredo da multiplicação dos dons, do crescimento, é colocar nas mãos de Jesus a serviço, é oferecer de volta. Esse é um segredo que esse texto revela para nós. É uma célula, é um desafio de uma célula, de uma campanha solidária. Pastor, eu só tenho um sábado no mês disponível. Oferece ele para Jesus. Pastor, eu tenho 3 dias na semana disponível. Oferece 1, 2, 3 dias, o que você quiser. O que é que você tem disponível? Oferece para Jesus. Põe na mão de Jesus. Esse é o segredo. Você tem um problema? Põe na mão de Jesus. Você tem uma crise? Põe na mão de Jesus. Você tem uma dor? Põe na mão de Jesus. Você tem um casamento frágil que está passando por lutas? Põe na mão de Jesus. Você tem um namoro esquisito? Põe o namoro esquisito na mão de Jesus. Você tem um conflito familiar? Coloca a família nas mãos de Jesus. Como é que você faz isso? Primeiro orando. Você ora e entrega. É um exercício de oração, um exercício de falar. Você entrega. Depois, o que você faz? Você pega aquilo que você entregou na mão de Jesus e começa a ajustar aquilo ao padrão de Jesus. Amém? Pai, estou entregando o meu namoro para o Senhor Jesus. Ok. E no dia seguinte, você vai tocar onde não deve? Não dá. Você entrega o teu namoro nas mãos de Jesus, quando você faz isso, você o consagra, você o santifica. Isso significa que agora o teu namoro tem que se encaixar com o padrão daquele que tem o namoro, que você entregou para ele é o dono, amém, gente? Eu entrego a minha empresa na mão de Jesus. Glória a Deus, ora, é uma declaração. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é você agir na sua empresa na certeza de que ela agora é de Jesus. E se havia sonegação, você não sonega mais. Se havia alguma coisa estranha, você vai corrigir. Se havia desorganização contábil, você vai regularizar. Se havia um descontrole das finanças, você vai controlar. Se havia uma má gestão financeira, agora você vai pedir ajuda e você vai corrigir a gestão e vai passar a fazer uma boa gestão financeira da sua empresa. Porque você não entregou ela para Jesus? Agora ela precisa ser sanada. Uma coisa é a entrega, outra coisa é você ajustar aquilo que você entregou aos padrões do céu, aos padrões do reino de Deus. Qual é a tua vida? O que é que está se passando dentro do teu coração? Um coração aflito, angustiado por algum problema que você esteja passando? Uma dúvida, uma incredulidade, uma desesperança, uma tribulação por causa de uma dor, de uma enfermidade, por causa de alguma coisa que alguém esteja passando? Pega essa coisa, coloca na mão de Jesus. E agora, Jesus, o que eu faço? Porque eu ainda estou com essa enfermidade no meu corpo. O que eu tenho que fazer? O que eu faço agora com o meu relacionamento conjugal? O que eu faço agora com as minhas relações, as minhas inter-relações? O que eu faço agora? Você tem que ajustar tudo isso ao padrão do céu, ao padrão do reino de Deus. Sozinho você consegue fazer isso? Às vezes não. Você precisa de ajuda. Aí você vai e conversa com um líder. Você conversa com um líder de célula, conversa com o supervisor, conversa com os pastores. Você precisa de ajuda, busque ajuda. Mas isso faz parte do colocar as coisas nas mãos de Jesus. E quando a gente coloca tudo isso nas mãos de Jesus, deixa que o milagre venha. Amém, queridos? Deixa que o milagre venha. Vai acontecer. Porque se passou pelas mãos de Jesus, meu querido, vai sobrar cura, libertação, transformação, multiplicação, alguma coisa linda vai acontecer. E as pessoas ainda serão abençoadas.
Ontem, conversando com jovens e adolescentes, eu li o texto de 2 Coríntios capítulo 4, até o texto em que fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. Amém? Lembra desse texto? Nós temos um tesouro, e é um tesouro em vasos de barro. Amado, nós somos como vasos de barro. O barro não tem muito valor, mas o que determina o valor do barro é o seu conteúdo. Ou o que determina o valor do vaso é o seu conteúdo. Nós temos um precioso tesouro dentro de nós. Nós temos a salvação, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos experiências com Deus, nós temos perdão, nós temos o conhecimento da salvação, nós fomos tocados pela redenção, nós fomos ressuscitados no nosso espírito pelo Espírito de Deus. Há um imenso tesouro dentro de nós e a gente só é um vaso de barro, mas o nosso conteúdo que está dentro de nós serve para outras pessoas também. O que Paulo está falando é a crise do evangelista. Né? Ele pregava o evangelho a todo tempo, porque ele sabia que era um vaso de barro, mas ele tinha um conteúdo de valor inestimável. E nós temos que repartir do conteúdo que temos. Precisamos repartir com as pessoas das riquezas que tem em nosso coração. É o que os discípulos fizeram aqui na multiplicação dos pães. Eles pegaram esses pães, multiplicaram. O que eles fizeram? Distribuíram para as pessoas. São as riquezas de Deus que são distribuídas para as pessoas. Quando a gente vai em busca de um milagre, o milagre estanca em nós mesmos. Estão comigo, gente? Amém? Quem que passou orando e jejuando para que haja poder de Deus sobre nós, para a gente poder abençoar outros? Quem já passou tempo de oração e jejum, pedindo para que Deus te abençoasse, te enchesse de poder e de graça, não para que você seja abençoado, mas para que você pudesse transbordar e abençoar outras pessoas? Quase nunca, poucos fizeram isso. Mas na maioria das vezes a gente gasta as nossas energias espirituais buscando por milagres que beneficiam quase que exclusivamente a gente. Amém? Não é quase 100% das vezes isso? Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. A maioria das vezes é isso. Que tal a gente pedir graça e poder a Deus para que a gente possa distribuir pão? O pão é Jesus. O pão vivo que desceu do céu. Nós temos um tesouro valiosíssimo em vasos de barro. E as pessoas estão com fome. Nós temos o pão. Nós temos o pão. E perto de nós tem pessoas famintas. Não tem, gente? Quem sabe que perto de você, no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente, tem gente faminta de Deus? Quem sabe disso? Alguém do meu lado direito sabe? E você tem um conteúdo preciosíssimo. Você tem o pão da vida. Que tal multiplicar isso com outras pessoas? Vamos fazer isso?